Quero convidar você para que façamos a leitura da Bíblia. Gálatas, capítulo 6, nós vamos ler a Sagrada Palavra. Deus vai falar ao nosso coração. Gálatas, capítulo 6. Peço o máximo de reverência nosso agora. Máximo de concentração. As crianças já estão no ambiente delas. E quero muito que este lugar se torne agora um lugar de absoluta concentração. Não que nós não estejamos concentrados, mas as crianças dão um contorno um pouco mais agitado na celebração. Com elas no lugar de celebração infantil, nós teremos um pouco mais de silêncio e menos movimentação. Vamos ler Gálatas capítulo 6. Tema de hoje, o glorioso trabalho. Vamos lá, a palavra que nos diz assim: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com os seus mestres todas as coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos. Se não, desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Agora eu quero convidar você para o versículo 14, você que está acompanhando em sua Bíblia. Paulo diz às igrejas da Galácia: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa dessa cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado, e o interesse do mundo em mim também morreu. Não importa se fomos circuncidados ou não, o que importa é que fomos transformados em nova criação. Que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem de acordo com esse princípio e sobre o Israel de Deus. De agora em diante, que ninguém me perturbe com essas coisas, pois levo em meu corpo cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês. Amém? Amém. Vamos lá, que hoje nós temos ainda a ceia do Senhor. Então, eu desejo muito que nesse curto tempo que nós vamos passar, o Espírito possa falar fortemente ao teu coração. Deus é um Deus que trabalha. Deus poderia ter criado o mundo num estalar de dedos, mas Ele resolveu criar o mundo trabalhando em 6 dias. Houve uma ocasião em que alguns líderes judeus procuraram Jesus para questioná-lo a respeito do trabalho que ele desenvolvera no sábado. O pessoal cercou Jesus e começou a questioná-lo. E Jesus, sem muita paciência, isso está no Evangelho segundo João, no capítulo 5, lá no versículo 17. Ele olha para o grupo questionador e diz: parem com isso. Até hoje o meu pai está trabalhando, por isso eu também trabalho. Jesus deu um basta nos
questionadores a respeito do trabalho, dizendo assim, olha, até hoje o meu pai está trabalhando, ele começou a trabalhar na criação do mundo, e até hoje ele está debruçado no trabalho, e eu também trabalho. Jesus, ele apresenta o pai trabalhador. E diante dessa característica do pai, Jesus também, ele não titubeia, ele afirma, eu sou o trabalhador. Interessante que o trabalho é uma coisa que revela Deus. É impossível alguém encontrar dentro de uma revelação bíblica a imagem de um Deus parado, a imagem de um Deus ocioso, desocupado. Eu li a Bíblia, meditei e encontrei o Deus que fica só contemplando as coisas. Não, Deus é esse Deus que está o tempo todo em movimento, num movimento concentrado, em favor do cuidado do seu povo e do alcance dos que ainda não fazem parte do seu povo. Podemos afirmar que Deus, ele subsiste, ele é encontrado e ele é revelado no trabalho. Desejo que o Espírito Santo coloque em nosso coração nessa noite a imagem limpa e com alta resolução de um Deus que trabalha o tempo todo, de um Deus que não para. E nesse momento, exato momento, Deus está trabalhando a nosso favor. Deus está trabalhando por nós, está trabalhando em nós, porque Deus é um Deus que trabalha. Gálatas 6, o texto que nós lemos, é um texto que fala sobre o trabalho. Quando olhamos para esse texto, nós aprendemos que ele revela Deus trabalhando coletivamente. E ele faz esse trabalho coletivo a partir de dois aspectos. Anote aí, o primeiro aspecto que Deus usa para revelar o seu trabalho é o aspecto da coletividade de si mesmo. Deus, ele trabalha coletivamente em sua própria essência. O Senhor trabalha ininterruptamente através da Santíssima Trindade na relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Interessante. Quando olhamos para Gálatas capítulo 6, o texto que nós lemos, nós encontramos a figura do Espírito Santo. Eu vou rapidamente pensar aqui. No versículo 1 do capítulo 6, o texto faz menção que os guiados pelo Espírito Santo, perceberam na leitura que fizemos? Os guiados pelo Espírito Santo. No decorrer do texto, existem algumas orientações para aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. No versículo 8 do capítulo 6 de Gálatas diz que quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito vida eterna. Nós encontramos aqui no texto a figura do Espírito Santo. No versículo 12, nós encontramos a figura de Jesus Cristo. O texto diz que somente a cruz de Cristo pode salvar. Já no versículo 16, nós encontramos a figura do Deus Pai. A Bíblia diz que a paz e a misericórdia de Deus estejam sobre todos os que vivem sobre o princípio de Deus. Ou seja, esse curto texto que nós lemos, nós encontramos o trabalho de Deus na pessoa do Espírito Santo que guia os salvos pela cruz de Jesus com a paz e a misericórdia de Deus. Percebem? Deus trabalha coletivamente na sua própria essência trina, numa relação inconfundível. E tudo que Deus faz, Ele faz sempre na presença de Deus Pai, na presença do Filho e na presença do Espírito. Não há revezamento entre eles. Não tem um momento em que o Espírito descansa para o Cristo trabalhar. Não tem um outro momento que o Pai trabalha enquanto o Filho descansa. Não, não há revezamento na Santíssima Trindade. Eles trabalham perfeitamente juntos o tempo todo, em prol do mesmo projeto. Mas Deus também trabalha coletivamente com o seu povo. O próprio texto de Gálatas 6 nos fala de uma relação que Deus tem com o seu povo na construção do trabalho. Quem é esse povo que trabalha com Deus? É todo mundo que já ouviu falar de Jesus? São os que se autodenominam cristãos por tradição familiar? Quem é o povo que trabalha com Deus? Segundo o texto,
são os que foram transformados em nova criação, diz o texto. O trabalho com Deus é um trabalho para poucos. Poucos têm o privilégio de trabalhar com Deus. Lembram das palavras de Jesus, descritas em Mateus capítulo 22, versículo 14? Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. O que o texto do próprio Cristo revela? É que nem todos estão trabalhando com Deus. No versículo 15, o texto diz que o que importa é que vocês foram transformados em nova criação. Então, ele descreve um Deus que trabalha exclusivamente com aqueles que viveram uma experiência interna, autêntica, intransferível, com o próprio Espírito. Deus trabalha com aqueles que nasceram de novo, numa experiência inquestionável de novo nascimento. Deus trabalha com aqueles que foram selados pelo Espírito Santo. Se você está com a sua Bíblia, se você folhear umas páginas, você vai para Efésios 1:13. Lá diz que os filhos de Deus, na pessoa de Cristo, foram selados com o próprio Espírito Santo. À luz da palavra, isso é muito importante, porque não é o que eu acho, não é o que os nossos documentos regem, mas é o que a Bíblia diz. Como povo de Deus, somente aqueles que estão verdadeiramente em Cristo podem trabalhar com Deus, por Deus, em Deus. É muito claro que Deus ele continua trabalhando coletivamente, em sua existência trina perfeita. É um trabalho coletivo e Deus trabalha coletivamente com o seu povo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Vamos continuar. Para desenvolvermos a reflexão sobre o glorioso trabalho, a partir dessa introdução, eu gostaria de dizer a você que o texto nos ensina algumas coisas. Se você deseja viver o glorioso trabalho em Deus. Se o teu coração é um coração que está voltado para Deus, não é possível que você veio arrastado para este lugar. Olha, alguém aqui veio para este lugar sob ameaça, faça um gesto bem modesto, que nós queremos te ajudar. Você veio para este lugar porque tem alguma coisa dentro de você que está mexendo com você. E nós entendemos que Deus está chamando você com algum volume, com alguns decibéis, e talvez você não tenha muita clareza do que Deus está falando, mas você entende que Deus está falando alguma coisa. Se você está aqui, eu presumo que você deseja muito estar no lugar onde Deus está, fazendo aquilo que Ele deseja fazer com você. E se você deseja desenvolver bem o glorioso trabalho que Deus quer fazer na sua vida através de você, comece a anotar agora comigo. Primeiro, nós precisamos fugir de toda a tentação que bate na porta do nosso coração. O texto ele nos fala de algumas coisas muito importantes aqui, e eu preciso destacá-las com você. O texto que fala sobre trabalho, o texto que fala que Deus trabalha em sua própria existência, trina, o texto que fala que Deus trabalha com o seu povo, fala sobre tentação. O versículo 1 diz: cada um de vocês cuide bem para não ser tentado, diz o texto. Eu preciso afirmar a você, quando uma pessoa flerta, se envolve com a tentação, quando ela cai em tentação, o seu trabalho é drasticamente comprometido. No movimento do povo de Deus, o trabalho, olha o que eu estou dizendo, o trabalho é o termômetro da saúde espiritual do povo. Quando o Espírito Santo, através de Paulo, se pronuncia às igrejas da Galácia,
Palavra viva essa que nos fala hoje, que é pronunciada ao nosso coração. Trata sobre a tentação. Ele está nos mostrando que aquele que vive envolvido na tentação, aquele que está o tempo todo sendo destruído pela força da tentação, este tem drasticamente a sua vida comprometida no trabalho. Quem não está bem com Deus, porque caiu em tentação, não está bem no trabalho de Deus, no glorioso trabalho que Deus está fazendo. Quem cruza os braços para o trabalho de Deus, é porque tomou o seu coração das mãos de Deus. Se é que um dia o deu. Quem não oferece o trabalho a Deus, é porque tem dificuldade de reconhecer Deus, de apreciar Deus, de reverenciar Deus, de adorar a Deus. Numa sequência lógica de fases, o primeiro passo para uma pessoa colher ruína e morte, segundo o texto, é ela cair em tentação. A pessoa primeiro, ela cai em tentação, e depois, imediatamente, ela para de trabalhar com Deus, em Deus, por Deus, e logo em seguida, ela começa a se afastar do movimento de Deus. Percebem a lógica? Primeiro a pessoa cai em tentação, depois ela para de trabalhar, depois ela começa a se afastar. Se você encontrar uma pessoa afastada da presença de Deus, e não está feliz, é só perguntar para ela. Com crises existenciais, uma pessoa que está absolutamente desguarnecida, ela não está bem, ela não está feliz. Essa pessoa pode constatar, um dia ela parou de trabalhar, e ela parou de trabalhar porque ela se enroscou em alguma tentação, e ela foi vítima da tentação, o diabo a envolveu, ela caiu no engodo de Satanás, e ela se enfraqueceu, e ela foi com a cara ao chão. A partir da queda, ela parou de trabalhar imediatamente. A partir da paralisação do seu trabalho, ela começou a se afastar. Quando a tentação passa a ser consentida no coração do homem, passa a ser aceita pelo coração do homem, essa pessoa se enrosca no pecado e ela começa a se afastar de todo o movimento que Deus está realizando. Primariamente, cruzando os seus braços. E dizendo assim, esse tema não é comigo. Deus pode ser trabalhador, Cristo pode ter enfatizado isso, Deus deseja criar um movimento de trabalho com o seu povo, mas para mim, essa pauta não é atrativa. Por quê? Porque o teu coração está enroscado em algum pecado. Não dá para vencer a tentação e parar de trabalhar ao mesmo tempo. Ou você vence a tentação, ou você para de trabalhar. As duas coisas ao mesmo tempo não é possível, elas não cabem no mesmo recipiente. Não é possível uma pessoa dizer assim, eu venci a tentação, mas eu parei de trabalhar. Não é possível. Ou a pessoa, ela trabalha, ou ela perde para a tentação. O trabalho, ele é a afirmação de que se está vencendo a tentação. Bom, primeiro, para que o povo de Deus se desenvolva bem, para que você se desenvolva bem no trabalho que Deus tem para você, fuja de toda a tentação que bate na porta do teu coração. E aqui, cada um tem a sua. Cada tentação, ela tem cores diferentes, propostas diferentes. Qual é a tentação que tem batido no teu coração hoje? Fuja dela, porque se você se enroscar nela e cair nela, você vai parar de trabalhar, naturalmente. E o final disso vai ser o afastamento do movimento de Deus que trabalha. Segunda coisa que o texto fala, no versículo 2, é que o povo de Deus, para se desenvolver bem no trabalho, precisa ajudar um ao outro com a carga. Ajude o outro com a sua carga, diz o versículo 2. Porque fazendo isso, vocês vão obedecer à lei de Cristo, diz a palavra.
O campo de trabalho de Deus, junto com o seu povo, sempre é a vida humana. Se o povo de Deus não estiver mergulhado na vida humana, nas histórias humanas, se eu e você, como denominados povo de Deus, não nos preocuparmos com os problemas humanos, com as dores humanas, com as necessidades humanas, com a solidão humana, seja de quem for, com o choro humano, com a falência da humanidade, seja na faceta que for, no âmbito que for, no tema que for, se nós não nos preocuparmos com a dor humana, com as necessidades mais prementes do ser humano, nós estamos nos enganando a nós mesmos. Segundo o texto. Versículo 3 diz: se vocês se considerarem importantes demais para ajudar os outros e não ajudá-los, estão apenas enganando a si mesmos, diz a palavra do Senhor. Ninguém pode trabalhar para Deus fora do plano de Deus. Deus tem como plano central a humanidade. Deus não categoriza, classifica, organiza em valores a humanidade. Para Deus, a humanidade é a sua imagem e semelhança decaída, independente de sua história, independente de sua força ou da sua fraqueza. Eu quero perguntar a você e pergunto a mim: essa semana, você trabalhou para Deus, tocando em alguma humanidade que precisava encontrar algo de Deus? Porque se nós não tocarmos na humanidade, nós não estaremos trabalhando sintonizados com o trabalho de Deus. Quantas pessoas foram tocadas por você e, consequentemente, tocadas por Deus? Em Efésios 4:29, a Bíblia diz que nossas palavras precisam ser boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvem. E, gente, há tanta forma simples hoje, mas formas poderosas que estão em nossas mãos para aliviarmos a carga das pessoas que estão ao nosso alcance. Hoje temos tanta facilidade de comunicação, como nunca na história se teve. Temos literalmente na palma das mãos o poder de abençoar um monte de gente. Vocês concordam comigo? Seja com uma palavra digitada, um texto, seja com áudio, seja com conteúdo bíblico inspirador, com o link de algum vídeo abençoador, de uma canção que revigora, seja através de um convite para um encontro, para um café, no pequeno grupo. Olha, se você está aqui, se você está nos acompanhando de casa ou de algum outro lugar, se você desejar, nós temos semanalmente encontros maravilhosos em volta de cafés, nas nossas próprias casas, e gostaríamos muito que vocês conhecessem. Hoje nós podemos abençoar pessoas com um convite instantâneo para um encontro com a gente em volta do café, para compartilharmos a vida, estarmos ali dividindo o que nós temos e somos. Ou talvez um convite para estar aqui domingo, no próximo domingo com a gente. Podemos abençoar pessoas através de um Pix. Que coisa boa! Eu quero mandar R$50 aqui, eu senti que vai tocar, vou mandar R$50 para ela. Talvez um pouco menos. Nós temos na palma das mãos tantas oportunidades para abençoar as pessoas. Mensagem, um áudio, uma canção, um Pix. Só não trabalha em prol do outro hoje quem não quer. Sempre você tem alguma coisa que pode fazer o outro muito bem. Sempre. Grave isso no teu coração. Todos os dias, quando você amanhece com vida, você tem coisas poderosas que são capazes de transformar pessoas nas tuas mãos. Basta você soltar essas coisas
para as pessoas que estão à sua volta, que Deus vai gerar um movimento na vida dela. Mas infelizmente eu tenho o pressentimento de que em alguns dias, ou quase todos eles, eu adormeço no final do dia com uma sensação de que eu retive bastante coisa nas minhas próprias mãos. É como se eu não liberasse coisas que Deus deseja dar a pessoas que estão à minha volta, porque eu não tive a coragem de comunicá-las. Eu não entreguei, eu não disse, eu não mandei o áudio, eu não mandei o vídeo, eu não tomei o café que eu disse que queria tomar. Eu não fiz, eu não entreguei. E aí a gente desperdiça coisas valiosas que Deus queria entregar para a pessoa. É como se eu não me envolvesse com a carga dos outros. Cada um tem os seus problemas. Eu já tenho as minhas cargas que são enormes e me exaurem. Cada um está lutando debaixo do sol, né? E se tão happy ainda. Nós precisamos olhar para o outro e dizer assim, olha, Deus está trabalhando na humanidade. E se a pessoa respira, se tem vida, tem coração, está na labuta aí da existência, eu preciso de alguma forma abençoar essa pessoa. E olha, em nome de Jesus, eu estou gritando agora, pessoal, estou pulando daqui. Em nome de Jesus, se você está em Cristo, você tem um monte de coisa nas tuas mãos que precisam ser entregues. Porque senão é uma vergonha para você e é uma vergonha para mim. Deus não tem orgulho de nós. Possamos, em nome de Jesus, ter agora o nosso coração confrontado com isso. Para a gente oferecer um glorioso trabalho, nós precisamos olhar para o outro e puxar alguma carga que nós podemos puxar para os nossos ombros. Primeira coisa, então, temos que fugir da tentação. Se a gente se enroscar na tentação, o pecado vai nos engolir e nós não teremos força para trabalhar. O nosso final, inclusive, é o afastamento do movimento de Deus. Segunda coisa, nós precisamos aliviar a carga do outro. E a gente sempre pode fazer isso. Terceira coisa, nós não podemos desistir. Meus irmãos, o versículo 9 diz, no momento certo teremos uma colheita de bênçãos. Quando? Quando nós teremos? Se não desistirmos. Momento certo. Como vamos dizer qual é o momento certo? Por nós mesmos. Mas Deus tem. Todos os dias, em nome de Jesus, saiba que Deus não está de chapéu, cochilando à sua volta. Deus, Ele olha para você e consegue pontuar cada área da sua vida, cada tema que aflige o teu coração, e Ele, segundo o texto, de acordo com o movimento que Ele faz, o movimento que nos envolve no trabalho dEle, Ele tem, no momento certo, colheitas de bênçãos. Mas nós não podemos desistir. E hoje o que nós mais temos, infelizmente, é gente que desistiu. Eu fui um dia eu construí, um dia eu estava aí, um dia eu me entreguei, um dia eu liderei, um dia eu amei, um dia eu fui levar sopa para os famintos, um dia eu fui levar roupa para os desabrigados, um dia eu liderei o ministério do infantil, um dia. O que nós mais encontramos hoje no mundo são aqueles que estão na categoria dos desigrejados. São os cristãos nominais, que não vivem a fé. Normalmente, quando pensamos em colheita, a gente se anima, se empolga. Mas, segundo o texto, a colheita ela é produto da persistência. O que vamos ganhar com a semeadura vai depender da nossa disposição em persistir. Eu desejo e oro para que você persista. Em nome de Jesus. Não caia nas propostas aí maliciosas, sorrateiras e malignas de Satanás. Fique firme. Domingo passado senti a sua falta, provavelmente. Tinha pouca gente aqui. Onde você estava domingo passado?
monte de gente estava por aí. Não sei se fizeram algum intercâmbio com alguma igreja e não nos compartilharam a oportunidade. Bastante gente. Persista. Se você tem ideia da força que tem... Eu vou aproveitar que hoje o pessoal vê porque é ceia. Uma palavrinha pastoral. Você tem noção da força que a tua presença tem quando você entra brilhando por aquela porta? Tem ideia da força que você tem? Tem ideia quando passa um visitante ali, às vezes meio entorpecido de droga, de álcool, ele fala, é pouca gente, hein? Não está fácil para ninguém, né? Até o pessoal da igreja está com dificuldade, é pouca gente. Aí ele olha para o bar da esquina ali e tem o bar abarrotado de gente suja e bêbada. Ele fala, ali está melhor. Ali parece que o pessoal está mais empolgado. Eu quero dizer a você que nós temos que expressar a nossa convicção de todas as formas. E nós temos um encontro público na semana, de 1h30. Tudo bem, alguns gastam mais 1h30 para ir voltar para casa. Mas eu quero que você saiba que a força do seu testemunho é equivalente à força e ao nível do sacrifício que você tem que ter para estar aqui. Eu quero destacar a irmã Marisela que está aqui. Está ali, ela está se encolhendo. Mas a irmã Marisela mora lá no final de Floresta. É muito longe. E eu quero, inclusive, destacar a força do amor dos irmãos, irmã Nay e Haroldo, que vão levá-la depois do culto. Ela veio, às vezes ela vem de ônibus, ela pega o ônibus à tarde para vir para a celebração. E chega aqui à noite, feliz da vida. Meus irmãos, nós não podemos desistir das coisas. Nós temos um compromisso durante 52 semanas no ano de estarmos aqui dominicalmente. Eu não venho se eu não estiver bem com a minha família, saúde, viagem, tudo bem. Mas toda segunda-feira nós chegamos lá na entrada, no portal da empresa onde trabalhamos e passamos o cartão. Faça sol, faça chuva, esteja com dor de cabeça ou não, ventando ou não, se a árvore cair e a cidade ficar sem energia, eu vou estar lá a mesma coisa. Nós precisamos, em nome de Jesus, todo domingo, estarmos aqui. Porque quando chegar o visitante, ele sabe que tem um povo que é de verdade consumido por um amor a Deus, uma saúde e uma espiritualidade contagiante que é revelado no trabalho. Está todo mundo feliz aqui. Agora, não desista das coisas que você se propõe a fazer com Deus. Seja perseverante, porque na hora certa a colheita das bênçãos chega. Tenha certeza, em nome de Jesus, que aqueles que estão trabalhando para Deus sempre vão colher frutos. Mas essa não pode ser a motivação primária e única. Eu vou trabalhar porque eu vou colher os frutos. Porque se você pensar assim, se eu pensar assim, a gente não vem domingo. Não, se eu trabalhar eu vou colher fruto. Então eu não preciso ir porque eu vou colher fruto. Eu posso assistir online. Nós não podemos ser motivados a parar a transmissão do culto. Fica cutucando a gente. Porque é uma bênção para um monte de gente assistir os cultos. Nós somos maduros para entender que a transmissão é para o pessoal que não pode vir. Não é para o pessoal que não quer vir. Porque os que não querem vir, têm que se tratar em Deus. Bom, eu vou parar de falar sobre isso. Eu precisava falar isso para vocês. Eu preciso muito que o Senhor trabalhe em meu coração. E nós, cada um de nós, precisamos, em nome de Jesus, a olhar para a colheita que Deus tem para nós através do nosso trabalho, dentro da coletividade do corpo. Eu quero abençoar pessoas. Eu não quero pensar numa colheita que vai encher os meus celeiros apenas, mas eu quero abençoar pessoas. E isso fala de uma entrega que vai atingir sempre o outro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele vai honrar aqueles que trabalham com persistência. E para concluir, o povo de Deus se desenvolve no trabalho, no glorioso trabalho, quando faz o trabalho com humildade. Quero terminar com essa referência que o texto faz no versículo 14. Diz assim o texto: quanto a mim, que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A humildade deve ser a marca da nossa vida.
A humildade tem que ser a marca do povo de Deus. O apóstolo Paulo foi muito autêntico ao trabalharem. É só vermos no próprio texto, no versículo 17, Paulo falando assim: eu levo em meu corpo as cicatrizes que mostram que pertenço a Jesus. Paulo trabalhou muito, muito. E mesmo trabalhando muito, ele disse que eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? É que se ele faz alguma coisa, é por causa da força do amor de Deus sobre ele, e não por causa de sua própria força. Sabe qual que é a maior marca da humildade? A maior marca da humildade é a unidade. Quando no movimento do trabalho de Deus, a unidade é quebrada, o que eu estou falando é muito importante. Quando no movimento do povo de Deus, a unidade é quebrada, é porque no meio do povo faltou humildade. Quando a unidade cai, simboliza que a falta da humildade floresceu. Todo grupo só pode se dividir quando a falta da humildade aparece. Todo afastamento só chega quando a humildade sai. A humildade afirma a posição do servo. Quem é servo? Humilde. Quem que é humilde? O servo. Num grupo de servo, ninguém briga, porque ninguém se defende. Vocês são o quê? Nós somos servos. Vocês estão brigando? Isso é contraditório. Não pode, não tem sentido servos brigarem, porque os servos estão categorizados como aqueles que estão ali para entregar de si. Apenas, eu sou servo. Interessante isso. Quem trabalha no movimento de Deus sem a humildade tem curto prazo de validade no exercício do seu trabalho, porque vai chegar uma hora que ele não vai aguentar mais ficar com o grupo, porque eu não tive humildade. E a falta da humildade sempre promove a divisão ou a quebra da unidade. Sem a humildade, uma pessoa logo vai encontrar alguma coisa que vai determinar o seu afastamento do trabalho de Deus. Nós precisamos, com bastante temor, vivermos em humildade. Aqui está todo mundo na mesma categoria de servo. Eu quero orar com você. Grave essas 4 coisas. Se você puder, ouça novamente essa mensagem durante a semana. O trabalho para nós não é uma opção, é uma ordenança. Deus está trabalhando. E só pode estar ao lado de Deus aqueles que entram no ritmo do trabalho com Ele. Trabalhar com Deus nesse movimento sincronizado entre nós e a Santíssima Trindade. Olha que coisa fenomenal. Trabalhar com Deus nesse movimento celestial, incomensurável, inescrutável. Quem conheceu a mente do Senhor, diz Paulo em Romanos 10, quem conheceu a intenção de Deus mais profunda quanto a inclusive o trabalho dele. Nós somos enxertados nesse grupo do povo de Deus para trabalharmos com Ele e por Ele. E nós só poderemos viver esse trabalho magnífico de Deus se não deixarmos o nosso coração amarrado, envolvido em tentações regulares. Em nome de Jesus, se você cair na tentação, peça perdão a Deus, renove-se na palavra, na oração, no discipulado, levante sua cabeça e continue vivendo as coisas que Deus tem para você. Não perca para a tentação.
Não perca, porque a tentação vai silenciar o seu trabalho em Deus. E se você se silenciar no trabalho, você tem prazo curtíssimo de validade na convivência do povo que trabalha. Porque o trabalho vai ser um barulho ensurdecedor para os teus ouvidos. Você não vai aguentar esse povo que trabalha, enquanto você não quer trabalhar. É uma tocha que vai ser posta sobre você, você não vai suportar. Então, se você para de trabalhar, você tem prazo curto de validade para continuar com esse povo que trabalha. Em nome de Jesus, não deixe que a tentação derrube você. Amém? Amém. Segunda coisa, entenda que o seu trabalho fala de reconstrução de histórias humanas. Aleluia. Se você encontrar alguém precisando de um abraço, de um acolhimento, de um café, de participar do grupo pequeno, de ouvir uma palavra de esperança, uma canção de vida, um pix, você precisa falar com essa pessoa. E se você não tiver todas as ferramentas e informações, fale com a gente. Nós vamos abençoar. Mas em nome de Jesus, o seu trabalho, ele aponta para aliviar a carga de pessoas que estão sofrendo. Terceira coisa, não desista de trabalhar. Alguém aqui se anima todos os dias para trabalhar? Tem alguém? Eu acho que o Fernandinho é uma exceção. Terça-feira, 14 da tarde. Cansado, aquele sono bate. A gente comeu bem demais na nossa compressão. E aí você fala, meu Deus, como eu gostaria de ir para casa, assistir um filme. Ligar o ar-condicionado. Será que nós estamos o tempo todo muito motivados para trabalhar? A minha alegria é quando eu vou trabalhar. A minha alegria é lidar com os problemas do trabalho. A minha alegria é resolver os caroços do meu ofício. Gente, tem uma hora que você quer, não, eu não quero trabalhar hoje. Mas nós não trabalhamos porque nós amamos muito, desejamos e saboreamos o trabalho. Nós trabalhamos porque nós somos trabalhadores e devemos trabalhar. Porque o nosso trabalho constrói a nossa vida, nossa segurança, nossa saúde, tudo que temos e somos. Por que nós trabalhamos para Deus? Porque Ele pediu para que nós trabalhássemos, porque Ele está trabalhando também. Não é sobre desejo. Não desista de trabalhar. Se envolva. Inclusive fizemos uma solicitação no grupo da igreja, e eu quero dar uma nota de rodapé só para a igreja, sobre um trabalho voluntário de integração. Alguém por acaso viu essa mensagem? Não é possível que vocês não viram. 2 irmãs entraram. Não entendemos se foi feito um outro grupo paralelo, está todo mundo lá. Mas eu queria que vocês migrassem para o grupo oficial. Nós precisamos de voluntários para o Ministério de Integração, que vai começar agora. Vocês verão o rebuliço que vai ser esse poderoso ministério. Mas nós precisamos de gente para trabalhar. E só precisamos de pessoas dispostas a abraçar o pessoal que chega, dar a lembrancinha. Tem todo um treinamento que vai acontecer. Entre no grupo, por favor. Não vai ter sorteio lá. Não vai ter uma leitoa para quem entrar. Mas entre no grupo, porque é benção. Para a gente não perder a liderança que está chegando. O pessoal vai embora, pastor, ninguém quer trabalhar, eu vou sair do grupo. Vou deixar a liderança. Então, entre no grupo para você ser um participante do Ministério de Integração. Não desista de trabalhar. E por último, faça com humildade. Porque se você não tiver humildade, você vai dividir o seu grupo, você não vai suportar trabalhar. Você vai acabar se afastando dele. Amém. Feche teus olhos. Curve a sua cabeça. Olhe para dentro de si agora. Dessas 4 coisas, o que mais pega em você? Será que uma coisa, 2 coisas, 3? Será que as 4 coisas ressoam em você negativamente? Eu quero que você faça uma autoavaliação agora. Diga, Senhor, há um glorioso trabalho do Senhor. Entendi nessa noite que o Senhor trabalha coletivamente na sua própria essência, trina. Entendi que o Senhor está trabalhando com o seu povo. Eu sou o teu povo. Eu fui alcançado pelo Senhor. E se há alguém aqui que não foi alcançado pelo Senhor ainda, agilize-se. Decida-se por Cristo. Nós não podemos provar a você o final da vida sem Cristo, mas não teste, não duvide, porque o percurso
o decurso, a trajetória existencial da sua vida sem Deus vai se encarregar de provar a você quão infeliz e amargo será o seu final sem a vida que é Jesus. Você pode estar numa mansão, com um carro importado na garagem, mas com um buraco existencial no teu coração, que somente Jesus pode preencher. E eu quero que você saiba, não espere até o final da sua vida para você preencher esse buraco existencial, que é do tamanho de Deus. Não espere. E se você já faz parte desse grupo vitorioso, maravilhoso, que se chama Povo de Deus, Igreja de Jesus, eu quero que você, por graça e misericórdia de Jesus, vença as tentações do seu dia a dia. Você sabe quais são as suas lutas, pontue-as agora e lute contra elas intensamente, contra todas as ameaças intensamente, todos os dias da sua vida. Não caia na tentação. Procure aliviar a carga uns dos outros, aliviar a carga de quem está próximo de você, a começar a sua família e todos que você conseguir alcançar. Não desista. Não desista, persevere, porque Deus tem colheitas abundantes para a sua vida no tempo certo. E seja humilde, descanse teu coração no Senhor e olhe para si como Jesus olhou para si mesmo, como um servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir. Você é um servo, você é a imagem de Cristo. Cristo está sendo formado dentro de você, conforme Paulo diz. Em nome de Jesus, sirva com humildade, trabalhe com humildade, porque Deus tem coisas esplêndidas para oferecer e derramar sobre nós, e é isso que nós desejamos, por graça e misericórdia. Ó Deus, visite-nos, Pai, visite-nos, Pai, visite-nos, Pai, remova do nosso coração todo barulho, toda a incerteza, toda a incredulidade, toda a preguiça, todo o julgamento, toda a desculpa, Senhor. Remova do nosso coração aquilo que nos afasta do seu trabalho, do movimento que o Senhor está fazendo. Que seja assim, Senhor, sobre mim e sobre todos nós, para o bem da nossa vida e para que o Senhor possa cumprir bem o teu propósito através de nós. Eu peço, suplico, intercedo por cada um. Que a bênção do Senhor seja derramada abundantemente sobre cada um. E que saiamos daqui, Senhor, com a convicção de que o Senhor está em nós. E de que nós vamos desfrutar desse trabalho glorioso que o Senhor tem para realizar no mundo através de nós. Em nome de Jesus nós pedimos ao Senhor. Amém. Aleluia.